Olá! Estamos aqui mais uma vez para eu compartilhar com vocês um artigo científico. Esse é muito interessante e alguns de vocês vão notar, você já falou sobre isso. Sim, aqui eu vou especificar, vou dizer o pesquisador. Mas você não cita na palestra. Olha só, a palestra tem uma proposta, uma velocidade e são muitos detalhes e não é um artigo só. Aqui, quando você perguntar a fonte, aqui a gente está dizendo, tá? Então, o tema de hoje é assumir novas responsabilidades costuma retardar o envelhecimento neural. É claro que quando eu faço colocações com relação à agilidade mental, neuroplasticidade, não tem um único artigo, mas é uma série de artigos correlatos que dizem coisas semelhantes. Esse artigo está na revista Mente e Cérebro, edição 242, de março de 2013. O que tem de tão interessante? Esse artigo, esse pequenininho, foi um ponto de partida para uma série de análises que eu fiz com relação aos hemisférios cerebrais, quando a gente fala sobre o poema, neurocognição, etc. Mas espera aqui, esse artigo não fala sobre esse assunto. Mas ele ilustra e foi o que me chamou a atenção. Deixa eu compartilhar com vocês. Desempenhar funções atribuídas aos mais jovens pode prevenir e até mesmo reverter efeitos negativos do envelhecimento no cérebro. Olha, isso aqui é uma coisa bastante ousada. E, inclusive, está baseado em quê? É o que sugere a bióloga Gro Andan, da Universidade Estadual do Arizona, que estuda o comportamento de abelhas. Peraí, abelhas? Sim, abelhas. E por que isso é relevante? Esse artigo, ele foi publicado não por essa bióloga especificamente, mas ele fez parte de um outro que a gente leu, depois eu cheguei a esse. Um artigo publicado na Experimental Gerontology, que é uma revista que fala sobre geriatria, ela relata que abelhas mais velhas, que mudam de papel social, aprimoram suas habilidades cognitivas. Segundo Gro, isso pode valer para os humanos. Isso foi uma hipótese, só que depois outros cientistas que tiveram respostas semelhantes desenvolveram uma outra coisa. Ela explica que quando uma abelha envelhece, seu papel no grupo muda. Ela deixa de desempenhar funções fora da colmeia e passa a cuidar dos insetos que acabaram de nascer. Essa transição é marcada por um leve declínio das habilidades físicas e cognitivas. No entanto, em um experimento no qual se retirou os filhotes da colmeia e obrigou as abelhas babás a ficarem do lado de fora, Gro descobriu algo inusitado. A maioria das abelhas idosas se revelou capaz de realizar tarefas de forma semelhante a adultas jovens. A regressão da perda cognitiva foi mais expressiva em insetos que apresentavam no cérebro maiores níveis do antioxidante PRX6. Proteína existente em humanos que alguns cientistas consideram associada à proteção contra doenças neurodegenerativas. Olha só, essa proteína, ela foi falada numa outra pesquisa que não tinha nada a ver com isso. E marcamos, espera aí, mas eu já ouvi falar. Esse artigo das abelhas falava sobre isso, um outro artigo falava sobre isso, e eu achei um terceiro artigo, coisas diferentes, associando essa proteína a 3 coisas possivelmente diferentes, porém que tinham algo em comum, a gente vai chegar lá. A teoria de Gro é que reassumir comportamentos tidos como exclusivos dos mais jovens pode aumentar a quantidade de antioxidante e manter o cérebro saudável por mais tempo. Essa é a hipótese que ela desenvolveu, essa cientista, quando percebeu que a presença dessa substância permitia que um rejuvenescimento das características cognitivas das abelhas. Por que o estudo de abelha tem a ver com gente? Olha só, como as abelhas podem ser estudadas, você pode estudar, por exemplo, as suas conexões neurais, é uma coisa mais simples de você analisar. Tá? Se você pegar um primata, por exemplo, uma desenvolvida, é muito mais complexo o cérebro e mais difícil de você analisar as diferenças. Quando você tem atividade cerebral nos chamados seres primitivos, plateumintos, por exemplo, é fácil você ver, tem uma notocórdia, você vê a atividade neural
num neurônio específico. E você pode acompanhar perfeitamente bem a diferença da resposta neurológica diante, por exemplo, da presença de alimento, ausência de alimento, isso ou aquilo. Bom, abelhas são insetos e tem um sistema neurológico mais simples e é mais fácil de analisar. Então, quando alguém fala o cérebro da abelha faz isso, é porque analisou-se a resposta, pegou cada indivíduo, analisou. Então, o artigo é sucinto, mas isso aí é uma atividade bem complexa. Então, você pega o comportamento daquela abelha é diferente, o cérebro dela é diferente, o comportamento dessa abelha é assim, o cérebro dela como fica? Bom, a presença da proteína está associada à capacidade de recuperação, de diminuição ou degeneração cognitiva. Significa o seguinte, rejuvenesce. Quando a gente fala de rejuvenescer, significa que você estava tendo um declínio e, de repente, você recupera isso. Mas, espera aí, isso é possível? Sim. Aí a gente atribui isso a nutrientes, isso, aquilo, ambiente ideal. No caso das abelhas, aquelas que recuperavam a cognição eram aquelas que tinham a maior presença desta proteína, que permite restabelecer. Seres humanos apresentam essa proteína. Aqueles que têm menos danos, menos degeneração, têm uma quantidade maior dessa proteína. Mas isso significa que se você tiver, não vai ter dano? Não. Há indícios. Abelhas que tinham essa substância, quando elas saíam do papel de babás, que o nível de exigência era menor, e voltavam para o papel de coletoras, elas tinham uma recuperação do desempenho. Isso estava presente na pesquisa com seres humanos? Não, era outra coisa. Eles descobriram que essa proteína está presente quando você tem responsabilidade. Peraí, como assim? Quando você tem responsabilidades, por exemplo, o seu determinado comportamento, a sua capacidade cognitiva é vital à sobrevivência. Então você precisa proteger essas decisões. Então, pessoas que não têm responsabilidade, e olha só, a pessoa associa responsabilidade com uma coisa. Estou falando o seguinte, vamos dar um pause. Essas pesquisas fundamentam uma coisa que eu já falei antes. Por exemplo, trabalho. O trabalho é essencial? Sim. Sem trabalho, eu não tenho dinheiro para comer. Ok, então eu sou obrigada a trabalhar. Olha a palavra, eu sou obrigada a trabalhar. Mas eu não queria. Eu gostaria de fazer alguma coisa que eu goste, que seria um hobby, por exemplo. Então, você trabalha como vendedora, mas você gosta de costurar. Em casa você costura, você gosta dessa atividade, você trabalha até bastante, você faz um monte de coisa na costura. Você considera isso uma atividade, só que ela não é uma atividade remunerada. Como é uma atividade que produz cansaço físico, a qual você se dedica, tem um certo desgaste, é um trabalho. Não, é um hobby. Por quê? Porque trabalho é uma atividade envolvida em remuneração, da qual você depende para a sua sobrevivência ou para adquirir bens. Um hobby é uma atividade física que também produz desgaste ou cansaço, porém você faz por prazer. Não é uma obrigação. Entenderam a diferença? Hobby não é uma obrigação. Trabalho é uma obrigação. E existe a recreação, existe o descanso, tá? Você pode jogar vôlei enquanto tá, e você cansa também. Mas jogar vôlei não é considerado um hobby. É uma forma de você descansar. Então você descansa jogando vôlei, você vai nadar, ou você assiste televisão, lê um livro. Por exemplo, você pode ler livros profissionalmente. Você é uma editora, tem que ler trocentos livros para produzir um determinado trabalho. Isso é uma atividade remunerada. Não é lazer. Ler um livro e não ter nenhuma responsabilidade é um momento de lazer, não é a mesma coisa que você ler para trabalhar ou estar estudando para a prova. E que diferença isso faz? Fundamental. Por exemplo, o trabalho. Como o trabalho é uma responsabilidade, e você sabe disso, isso gera uma quantidade de substâncias tensionantes. Peraí, mas por que isso é ruim? Não. Você precisa estar alerta porque é uma atividade considerada essencial.
Você tem consciência disso. Diante disso, essa atividade tem prioridade. Então, quando a gente fala de estresse, a gente só pensa numa coisa ruim. O que é estresse? Adrenalina. Significa que você está preparado para uma atividade intensa. Isso tem desgaste? Tem. Você trabalha uma série de fatores para estar alerta. Tem o desgaste correspondente. Por isso, se você mantém isso durante um tempo muito longo, você começa a acumular toxinas ou o excesso de substâncias tensionantes. E a gente chama de estresse, o resultado fisiológico do acúmulo dessas substâncias. Então, estressado. Então, para evitar o estresse, ou seja, o acúmulo indevido de substâncias, o descanso é essencial. Você precisa pausar essa atividade tensionante e fazer alguma coisa que te relaxe. Mas eu estou muito tenso, não consigo dormir. Então você faz atividade física, relaxa e dorme. Ok? Tudo isso é descanso. Descanso. Você está descansando sua mente, descansando o seu corpo. Peraí, descansa jogando vôlei? Sim, você tem uma atividade sedentária. Você joga vôlei, endorfinas, lembra todas aquelas coisas que a gente fala? Ok. Então é considerado descansar. Então você férias, vai nadar, vai para a praia. Hobby entra onde nisso? O hobby é um trabalho. Por quê? O hobby é importante. Às vezes, você está realizando um trabalho, ou seja, uma obrigação para obter remuneração, na qual você não é compatível. Nem sempre nós temos a liberdade de trabalhar com o que nós gostamos, com o que nos dá prazer. Às vezes, o trabalho atende nossas necessidades materiais, atende muito bem, porém não atende nossos anseios emocionais, por exemplo, ou espirituais. Então, diante disso, você fica feliz em receber sua remuneração, mas você tem uma certa dificuldade em lidar com o estresse decorrente. Porque, para você lidar bem com certas atividades, o agente motivador é essencial. Peraí, isso tudo está nesse artigo? Não. Outros artigos estão fundamentando esse. Mas esse foi o ponto de partida para analisar a questão do cérebro. Então, por isso que eu digo que não é uma coisa só. Então, eu teria que citar 10, 20 artigos diferentes que são a fonte desse raciocínio que a gente está fazendo. Aqui está um deles. E ao longo desse quadro do nosso canal, dos artigos científicos, vocês vão ver eu fazer referência. Então, parece que eu falei a mesma coisa, mas o artigo é diferente, mas não foi esse, é outro, tá? Aqui eu estou falando do pensamento geral que eu coloco em algumas palestras. Um hobby, ele produz um cansaço físico, não associado com o estresse. Então, se você tem uma atividade da qual você não gosta, mas é essencial à sua sobrevivência, o nível de estresse é maior. Isso dificulta você descansar. Você não consegue descansar. Aí o hobby, que é uma atividade que te preenche emocionalmente e cansa fisicamente, ele produz um cansaço que te permite relaxar. Você cansa fisicamente, mas consegue descansar depois. Porque esse trabalho desestressa sua mente. Porque a mente é uma coisa, o corpo é outra. Mas eles não estão desligados um do outro. Então, em algumas atividades, o hobby é essencial para que você obtenha um descanso. Mas, quando a sua atividade remunerada está associada a algo que você gosta, então um hobby deixa de ser tão essencial. Mas eu sugiro que você faça alguma coisa totalmente diferente do seu trabalho. Aí não é o objetivo ser o seu hobby. O objetivo é você sair da zona de conforto e desenvolver uma outra área de aprendizado. Tudo isso tem a ver com essas abelhas. Peraí, como assim? Olha só. Alguns que têm esse trabalho estressante e tudo mais, bom, vou me aposentar. Ótimo, vou me livrar do estresse. Acabou meu estresse, minha vida vai ser boa a partir de agora. Então, essa pessoa continuou trabalhando. Então, ela trabalhava no comércio e praticava jardinagem como hobby. Ela adorava jardinagem. Quando ela estava muito estressada do comércio, ela ia para a jardinagem, cansava, mas quando ela dormia profundamente e se renovava. Entenderam o que é diferente? Hobby de descanso? Então, sentar na rede, deitar na rede, ler um livro é descanso.
Então, capinar o jardim pode ser um hobby, se você gosta de fazer isso. Não estou falando de tarefas domésticas, tá? Aí ela se aposenta e vai se dedicar todo o tempo à jardinagem. Ela faz a jardinagem, ou seja, ela continua trabalhando. Ela não passou a ser sedentária, saiu do trabalho e passou a deitar na rede e não fazer mais nada. Ela continua ativa fisicamente, porém, ela começa a apresentar um declínio cognitivo mais acelerado. Ah, por causa da idade? Não. Porque eles perceberam que pessoas que estavam aposentadas, fazendo algo que gostavam, não eram sedentárias não, tá? Não está associado a isso. E que, de repente, tiveram que voltar a trabalhar, elas tinham uma melhora no seu desempenho cognitivo, exatamente como as abelhas. Por quê? Vem cá. É falta de exercício físico? Não, nesse caso. A pessoa estava trabalhando em algo que gostava. Por uma necessidade financeira, por exemplo, ou ela teve que transformar seu hobby numa fonte de renda, ou retornou ao trabalho anterior, com o estresse associado. Porém, o seu desempenho cognitivo cresceu. Por que isso? Porque nossa mente não está dissociada da nossa biologia. Você sabe a diferença, mesmo que inconscientemente, de algo vital para algo não vital. Ter dinheiro para pagar as contas e comer é algo vital. E isso está na sua mente. Se isso é vital, é muito importante você manter 100% de atividade para realizar isso. Porque senão você não vai sobreviver. Ou seja, é uma atividade essencial à sua sobrevivência. Mas o que é que define isso? Responsabilidade. Esta proteína que mantém a estrutura do cérebro íntegra está relacionada à responsabilidade, não ao estresse. Então, não é ficar estressado no trabalho, é a importância, o essencial, a responsabilidade associada a essa tarefa específica. Quando nós temos responsabilidade, quando nós sabemos que somos essenciais, nós costumamos manter a integridade do cérebro. Nossa vida não tem importância. Nossa vida não tem significado. Não importa a sua idade, você tem perda cognitiva. Por quê? Para que você serve? Qual o seu objetivo na vida? Peraí, mas isso não está no artigo, está falando de idade. Sim, mas eles perceberam que pessoas com vazio existencial têm algumas alterações neurológicas. Perda cognitiva, muito semelhante àqueles que acontecem após uma aposentadoria, por exemplo. E que no momento em que você passa a descobrir o significado da sua vida, por exemplo, ou sua vida assume uma importância, o funcionamento do cérebro se altera. Então, o trabalho não é algo que você tem que sofrer. Trabalho é essencial à sua saúde física e mental. Seria muito melhor que o trabalho que você realiza fosse numa área que você gostasse. Porém, independente disso, ele contribui. Mesmo não sendo o trabalho que você gostaria, mesmo não sendo um trabalho melhor remunerado, mesmo não sendo um trabalho, mesmo assim, ele contribui para o seu bem-estar físico e mental. Se você souber lidar com o estresse resultante dessa atividade, se você souber trabalhar os aspectos negativos, isso será útil para você. Deixar de trabalhar não vai ser uma melhora em sua vida. Pelo contrário, não ter nenhuma responsabilidade significa também que se você deixar de existir, não vai fazer falta. E você sabe disso. Por isso, é muito importante você manter um significado na sua vida. Por isso, em alguns casos, você não tem mais necessidade de trabalhar, está aposentado, não precisa, tem até um hobby. Você precisa ser essencial para alguém. Por isso, o trabalho voluntário, o auxílio, a caridade, você doar o seu trabalho para uma instituição e saber
a importância deste trabalho vai fazer com que sua saúde seja muito maior, que a sua juventude cognitiva se prolongue. E quanto mais essencial esse trabalho se tornar, mais o seu cérebro vai produzir a substância que mantém a integridade dos seus neurônios e permite a longevidade. Como se protegesse. Afinal, esse cérebro é muito importante para alguém. Espero que tenha sido útil para você. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.